Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez e de repente você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu aproveito para pedir para que você se inscreva, ative também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E também compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Então, eu gostaria que agora você compartilhasse o link desse programa aí no status do seu WhatsApp, aí nos seus grupos, e também enviasse para pelo menos uns 7 contatos aí no privado, convidando também essas pessoas para receber a palavra do Senhor nessa manhã, ok? Bom, a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 23, que sem dúvida é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O Salmo de número 23 é um dos textos muito lido, muito citado e com certeza tem lições preciosas para a nossa vida. Então, acompanhe comigo a leitura e em seguida nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida a partir desse texto. O Salmo de número 23 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, observe que Davi, o autor deste salmo, ele começa dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E ele sabia muito bem o que estava dizendo, até porque antes de se tornar rei, ele era pastor de ovelhas. Então ele conhecia muito bem a figura do pastor, o papel do pastor, a importância do pastor no cuidado para com uma ovelha, um animal ovelha. Então, quando ele se refere ao Senhor como seu pastor, ele está se referindo a Deus como aquele que cuida, como aquele que cura, como aquele que guia, como aquele que conduz, como aquele que protege, como aquele que está ao lado da sua ovelha. E de fato, meus amados, Deus é aquele que cuida perfeitamente de nós. Em toda e qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós. Há situações que fogem do nosso controle, mas nada foge do controle de Deus. E mesmo nessas situações, nós podemos nos sentir seguros, podemos nos sentir confortados, consolados, animados, revigorados e fortalecidos pelo Senhor. Então ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma versão, salvo engano, a nova versão internacional, a NVI, que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Porque na verdade a ideia desse versículo é de que Deus é suficiente para nós. Deus é tudo que nós realmente precisamos. Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo o que realmente necessitamos. Não sentiremos falta de absolutamente nada, até porque Deus conhece cada uma das nossas necessidades e supre cada uma delas, como o próprio Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo de número 6. Ele diz que nós não devemos andar inquietos quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir, porque Deus conhece cada uma das nossas necessidades e Deus supre cada uma dessas necessidades. Então, nós vemos nesse texto o salmista Davi se referindo ao Senhor
de 3 formas. Primeiro, referindo-se ao Senhor como provedor. O Senhor é aquele que provê. O Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. O versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele suprirá cada uma das minhas necessidades e a sua própria presença me basta. A sua própria presença é suficiente para mim. Tudo o que eu preciso está em Deus. Tudo o que eu preciso vem de Deus, porque Deus, ele me criou e ele cuida perfeitamente de mim. E no versículo de número 2, reforça essa ideia do cuidado e da provisão de Deus, quando diz: ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Se você pesquisar, você vai ver que o animal, a ovelha, ela não consegue beber água no lugar de água corrente, ele precisa de águas tranquilas. Então o pastor é aquele que conduz a sua ovelha, conduz o seu rebanho para um lugar onde haja água tranquila e a ovelha possa saciar a sua sede. O pastor é aquele que conduz a ovelha a pastos verdejantes, onde ela possa descansar e também se alimentar. Então o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Talvez você esteja aí preocupado sobre como vai ser o seu amanhã, sobre como vai ser a vida dos seus filhos, sobre como vai ser o ano de 2024, já está às portas, não é verdade? Já estamos aí no final do mês de outubro e de repente você está preocupado como é que vai ser o próximo ano. Você está preocupado se você vai conseguir arcar com as suas responsabilidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos a certeza de que Ele suprirá cada uma das nossas reais necessidades. Isso não significa que Ele vai nos dar tudo o que queremos, mas isso significa claramente que Ele nos dará tudo aquilo que nós realmente precisamos. A segunda coisa que nós aprendemos neste salmo é que o salmista Davi, ele se refere ao Senhor como protetor. Ele é aquele que nos protege. Ele fala sobre proteção. O versículo de número 4, ele diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando eu tiver de passar por situações difíceis, quando eu tiver de passar por situações adversas, quando eu tiver de passar por situações dolorosas, por situações de provação ou de privação, eu sei que o Senhor estará me protegendo. Quando eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez você esteja nessa manhã vivendo uma situação de medo, de insegurança, de preocupação. De repente você está com medo de sair da sua própria casa. De repente você olha para os noticiários e você fica com medo até mesmo de sair de casa. E quando nós olhamos para Deus e olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é aquele que realmente nos protege. No Salmo de número 127, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Deus é aquele que realmente nos guarda, nos protege, é aquele que nos assegura da sua proteção. A verdadeira proteção vem do Senhor. A verdadeira segurança está no Senhor. Portanto, eu quero te convidar nessa manhã a olhar para Deus e a reconhecer Deus como seu protetor. O que realmente lhe protege não é carregar um amuleto, não é carregar um objeto que se refira ou que represente a presença de Deus. O que realmente lhe protege é o próprio Deus. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem realmente nos dá a verdadeira segurança. E a terceira coisa, a terceira figura, a terceira imagem que nós temos de Deus, a partir desse Salmo de número 23, é que Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. E nós vemos isso já aqui no versículo 4, quando ele diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
O que realmente transmite a segurança, o que realmente transmite essa certeza da provisão, do cuidado, do suprimento de Deus é a própria presença de Deus. Ele diz: eu não tenho medo, eu não terei medo quando tiver de passar pelo vale da sombra da morte. Não é simplesmente porque o Senhor mandará o seu anjo para me proteger. Não é simplesmente porque o Senhor dará uma palavra e me protegerá, mas é porque o próprio Senhor está comigo. O próprio Senhor caminha comigo, Ele se faz presente na minha vida. Ele não apenas me criou e me deixou ao bel prazer, não. Ele me criou e Ele caminha comigo, Ele anda comigo, Ele supre a minha necessidade, Ele vê as minhas lutas, Ele ouve as minhas orações, Ele responde a essas orações, Ele me protege, Ele me acalenta, Ele me consola, Ele me conforta, Ele me dirige, Ele me conduz, Ele é um Deus presente. E como é maravilhoso quando nós entendemos que Deus está conosco. Você já deve ter passado pela experiência, de repente, do seu filho, a sua filha, está ali chorando, com medo de uma situação ou por causa de algo que lhe aconteceu e de repente quando você chega e ele percebe que você está presente, ele então para de chorar e ele se sente seguro. Ou ainda chorando, ele vai para o seu colo e de repente ele começa a parar de chorar porque ele se sente seguro na sua presença. Quantas vezes, de repente, você já foi para uma apresentação na escola e seu filho ou sua filha estava ali inseguro porque ele ainda não havia lhe visto, mas quando ele lhe percebe ali na plateia, ele então se sente seguro. Meu pai está aqui, a minha mãe está aqui, eu não estou sozinho. Quantas vezes uma criança já lhe chamou para ir a um determinado ambiente onde ela se sentia insegura e ela diz: vem comigo, e ela se sente segura com a sua presença. Então, o Senhor é aquele que está presente e assim como um pai e uma mãe representa a segurança quando está presente na vida de seu filho, Deus, Ele também nos transmite essa segurança, essa paz, esse consolo, esse vigor, porque Ele está presente conosco. Veja que no versículo de número 3, ele diz que o Senhor, Ele renova a nossa alma e Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele nos guia, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Ele está muito mais próximo de nós do que nós muitas vezes imaginamos. Interessante quando Pedro passa por aquela experiência de andar sobre as águas e o Senhor Jesus permite que ele ande sobre as águas e quando ele está andando sobre as águas, indo em direção a Jesus, de repente ele começa a sentir o vento e ele começa a afundar. E o texto diz que Pedro grita por socorro. E então Jesus simplesmente estende a sua mão e socorre Pedro. Naquele momento de angústia, Pedro achava que Jesus estava longe, por isso ele grita pedindo socorro. Mas Jesus estava tão perto que apenas estendeu a sua mão, estendeu o seu braço e o trouxe de volta à segurança. Então, Deus está muito mais perto de nós do que nós muitas vezes imaginamos. Deus está muito mais presente na nossa vida do que muitas vezes imaginamos. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que você deve ter a certeza de que Deus está com você, de que Deus está cuidando da sua vida. Veja que ainda no versículo de número 5 ele diz: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor é aquele que prepara uma mesa mesmo diante dos meus inimigos, diante daqueles que se opõem à minha vida. E aí no versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bondade e a misericórdia representam a própria presença de Deus, representam a segurança e o cuidado que nós recebemos de Deus. Bondade e misericórdia. A bondade que nos abençoa e a misericórdia que nos livra da condenação. É interessante, queridos, observarmos também que o próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 20, ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, nós temos Jesus presente na nossa vida.
O próprio Jesus, o Emanuel, ele quer dizer Deus conosco, aquele que está na nossa vida, aquele que está perto de nós, aquele que caminha conosco. Então, olhe para Deus como seu pastor, como seu Senhor, como seu Salvador, como o seu provedor, como seu protetor e como aquele que está presente na sua vida. Eu não sirvo a um Deus distante, eu sirvo a um Deus que está presente, a um Deus que está perto, a um Deus que caminha comigo, a um Deus que conhece as minhas lutas, conhece as minhas batalhas, conhece as minhas limitações, conhece as minhas dificuldades e não me abandona. Às vezes, quando as pessoas começam a caminhar conosco e começam a ver as nossas falhas, as nossas imperfeições, a tendência é muitas delas se afastarem. Algumas se frustram, algumas se decepcionam quando passam a nos conhecer realmente. Mas Deus é aquele que, mesmo nos conhecendo melhor do que ninguém, Ele não desiste de nós. Ele não se afasta de nós. Ele continua nos amando. Ele continua conosco. Ele continua caminhando conosco. No Salmo 139, o salmista vai falar desse Deus onipresente, desse Deus onisciente, desse Deus onipotente, esse Deus que conhece cada uma das nossas necessidades, esse Deus que está conosco todo o tempo e esse Deus que tudo pode fazer. Ele é um Deus provedor, protetor e presente. Que Deus nos abençoe e que nessa manhã você tenha a sua alma revigorada pelo Senhor. Que nessa manhã você tenha a sua alegria restabelecida pelo Senhor. Que nessa manhã você tenha a sua segurança garantida pela certeza de que o Senhor está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Ele não vai começar a cuidar, Ele já está cuidando. Ele não abre mão de você, Ele não abre mão da sua vida. Ele entregou o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por você. Ele não abre mão de você. Ele ama, Ele decidiu te amar. Ele decidiu nos amar. Ele escolheu nos amar. Não porque merecêssemos, mas porque Ele é bondoso, porque Ele é gracioso e o amor dele é completo. O amor lança fora todo medo. O amor cobre multidão de pecados. O amor não abandona. O amor não esquece. O amor não desiste. E esse Deus é amor. Como o apóstolo João nos escreve em sua carta, Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele é aquele que se faz presente, é aquele que nos protege e é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui iniciando mais uma manhã, mais um dia em Tua presença, compartilhando a Tua poderosa e preciosa palavra. Pai querido, que esse dia seja um dia de ricas bênçãos na vida de todos quantos estão nos assistindo nesse momento e de cada um dos nossos familiares e amigos. Que a Tua presença continue ao nosso lado, que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Pai, a Tua presença nos basta. O Senhor é tudo o que realmente nós precisamos. Nós Te amamos e reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor que restaure a saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor também cure a alma daqueles que estão feridos e que o Senhor salve aqueles que ainda não Te conhecem. Que esse dia seja um dia de cura, de libertação, de salvação, de transformação, um dia de renovo, um dia de vidas sendo transformadas pelo Teu poder, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Mas não esquece de compartilhar esse link nas suas redes sociais. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque essa palavra, assim como abençoou a sua vida, pode também abençoar a vida de outras pessoas. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.